Bom dia, turminha do primeiro ano do Colégio Luma Carolina de São Manuel. Tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz com o desempenho que vocês têm apresentado, com a responsabilidade na condução das aulas, nos exercícios, que vocês estão correspondendo, fazendo as atividades de plural, fazendo as apostilas ou as folhas que eu envio para vocês, entregando. Eu pego lá a ficha do primeiro ano, praticamente 95% dos alunos com tudo certinho, com tudo feito. Então eu quero que vocês acreditem que nós estamos fazendo um bom trabalho com vocês. Estamos explicando todo o conteúdo, estamos fazendo todas as atividades de apostila, atividades de plural, e fora isso, ainda algumas atividades extras em folhas de exercícios para nós consolidarmos os conteúdos, tá? Então, eu estou muito feliz com aquilo que vocês têm me apresentado, tá bom, pessoal? Continuamos ainda no texto, aula 51, 52, coerência textual. Eu estou deixando fluir essas aulas naturalmente, porque depois a gente vai ter uma parte que é chatinha de fonologia na gramática e que vai exigir aí talvez 2, 3 semanas ou mais para nós fazermos esse estudo. Então, não fiquem impressionados que nós estamos muito ligeiros com a matéria, não que estejamos correndo, porque não estamos. Mas na distribuição dos conteúdos, nós estamos muito bem, porque com relação ao segundo e ao terceiro, vocês estão bem à frente. Mas é que daqui a pouquinho a gente vai enroscar numa gramática complicada, que eles também tiveram anteriormente, por isso que eles ficaram um pouco para trás. Então, não estou tão preocupada com o cronograma, mas sim com a ideia de que vocês terão feito no primeiro ano tudo aquilo que nós faríamos se estivéssemos na sala de aula, tá? Então, vocês estão de parabéns e eu estou muito contente com vocês, tá bem? Então, hoje nós vamos ver coerência. O seu texto não tem coerência, falta coerência. O que você quer dizer coerência? Unidade de sentido. Todo o texto fala sobre a mesma coisa. Então, vocês que estão vendo em redação, eu não sei como é que está o esquema de redação de vocês aí, mas assim, seja qual for o tema, todo o texto converge para aquele tema. Então, eu não começo a falar de outra coisa, eu estou falando de música, de repente eu viro para futebol, de repente eu viro para moda, de repente eu viro para cinema. Então, eu estou escapando do tema principal. Então, a coerência é exatamente você manter essa unidade. Tudo no texto, todos os exemplos, as análises, as falas conduzem para o tema que foi proposto. Ausência de contradição. Então, se eu começo a defender uma ideia, eu não posso depois, no meio do texto, começar a falar de outra e de repente, escapo, deixo o tema escapar. Então, a falta de contradição é também uma coerência. Eu começo um texto que eu estou produzindo, falando sobre a futura vacinação no Brasil, e eu estou defendendo essa ideia, eu não posso começar a falar que a vacina não deu certo, que não deu certo aqui, que não deu certo lá, porque daí é contraditório a minha tese inicial. Então, no texto, tudo deve ir na direção do seu tema. Eu posso até usar o que a gente chama de contra-argumentação, mas a contra-argumentação ela vai servir como uma reafirmação da minha tese. Eu coloco uma contra-argumentação para ser rebatida. Então, eu não posso falar aqui e ali, sim e não da vacina, sim e não. Aí, o que existe contradição. Afinal, você está defendendo o quê?
tá certo? Há uma presença de relações de harmonia entre as partes do texto, ou seja, elas se somam, elas se complementam, elas vão ali agregando novos exemplos, novas informações, mas sempre na defesa de uma mesma ideia, na apresentação de uma mesma ideia. Então, há uma harmonia, equilíbrio entre as partes, tá certo? Então, o seu estilo de texto vai conduzir a essa harmonia. O texto todinho buscando reflexões, citações, exemplos, fatos, acontecimentos, mas sempre para defender aquilo que foi a sua tese inicial. Atribui ao texto caráter de verdade. Quando vocês seguem tudo isso, quando vocês não caem em contradição, quando existe harmonia entre as falas do texto, ou os fatos que são apresentados, os argumentos, aquilo passa uma impressão de verdade. Aquele texto soa como se fosse verdade. Esse é o efeito da coerência textual. Unidade de sentido. É tudo lá ir na direção do tema que foi proposto, ou da tese que o autor apresentou, ou que você, como autor, está apresentando. Então, para nós entendermos o que é um texto coerente, é aquele que apresenta um propósito, o que o texto está querendo dizer. Na dissertação é o que a gente chama de tese. O que o texto está querendo dizer? É um texto que fala de amor? É um texto que fala de política? É um texto que fala de economia? Que fala de esportes? De futebol? É um texto que quer mostrar as consequências da pandemia? A necessidade do isolamento social? O comprometimento das pessoas frente à pandemia? Qual é o propósito? Esse texto está sendo escrito para dizer o quê? Ou para tentar convencer a pessoa sobre o quê? Aí ele obedece a uma progressão lógica. O que é uma progressão lógica? E os enunciados do texto vão evoluindo, vão se somando, vão se acrescentando, obedecendo a um raciocínio lógico, tá certo? Isso vai fazer desse texto um texto inteligível, ou seja, tudo no texto se soma para você fazer a leitura de um texto total. O texto inteirinho foi escrito na tentativa de provar que o uso de máscaras é necessário na pandemia, por exemplo, tá certo? Então, essa harmonia entre as partes não é falar assim, o presidente não usa máscaras, ele fala que não precisa. Não, se eu estou defendendo o uso de máscaras, então eu vou pegar argumentos que vão ser favoráveis. Eu só vou citar a pessoa que não usa para ser rebatida, e não para ser um exemplo do não. Então, a harmonia entre as partes é exatamente isso. Eu vou sempre somar, 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 numa progressão lógica para construir o significado total. Isso é um texto coerente, tá? Então vejamos quais são os tipos de coerência quando a gente estuda a teoria dessa aula. Coerência interna, ausência de contradições dentro do texto. Os enunciados são compatíveis e são consistentes. Ou seja, o que você fala, as palavras que você escolheu, os argumentos ou, vamos dizer assim, os fatos que você vai apresentar, eles vão se somando, se somando, se somando para construir a unidade de sentido. Então, internamente no seu texto, não existe contradição na escolha de um determinado verbo, de uma preposição, de uma conjunção, de repente a coesão contribuindo para que a coerência seja comprometida.
Por isso que a gente vai estudar coerência nessa semana e coesão na semana que vem, tá? Então, a coerência interna é uma construção do tipo: todo medicamento produz efeitos colaterais. Essa é uma fala que foi colocada no texto. A aspirina é um medicamento. É uma constatação. Qual é o raciocínio lógico? Qual é a dedução lógica? Portanto, a aspirina produz efeitos colaterais. Essa é a coerência interna. As palavras, elas são colocadas de tal forma que haja uma progressão lógica, uma dedução inteligente, lógica, daquilo que você está apresentando. Então, quando a coerência é interna, quando você está contando somente com aquilo que está escrito no texto, a forma como você escreveu no texto vai compor o que eu chamo de coerência interna. Certo, pessoal? Então, agora a gente interrompe um minutinho para fazermos a segunda lousa, tá? Continuando, pessoal. Primeira parte foi coerência interna, ou seja, os elementos do próprio texto compondo a verdade que ele quer transmitir. O segundo elemento seria a coerência externa, compatibilidade entre dados do texto e da realidade, reconhecidos como verdadeiros. Então, é quando você traz o mundo de fora para o seu texto, dados da realidade para o seu texto, de modo que ele vá, vamos dizer, que esses dados vão dar assim a sustentação para que as pessoas acreditem naquilo que você esteja falando, na ideia que você esteja defendendo. Então, a coerência externa é o universo cultural que o autor traz para o seu texto, tentando provar, ou tentando convencer, ou tentando expor que aquilo que o tema do texto esteja colocando, que aquilo seja verdadeiro, tá certo? Então, nós vamos trazer dados sobre a pandemia que mascarem a realidade comprometidos por ideologia. Isso seria uma marca de incoerência. Então, vamos dizer assim, eu quero acreditar que o governo está indo muito bem na condução da pandemia. Então, eu trago dados que mostrem que o resultado é positivo. Eu quero mostrar que a condução do governo não está sendo ideal. Eu trago dados que comprovem essa realidade. Então, dependendo do prisma para o qual eu olhe, eu vou selecionar dados que favoreçam um ou dados que favoreçam o outro. Mas sem manipulação, sem fake news, vamos dizer assim, sem trazer mentiras. Então, eu pego da realidade externa o número de mortes oficiais, o número de contaminados, o número de curados, o número de leitos à disposição, de UTIs, de respiradores. Então, vamos dizer assim, toda essa realidade que nós estamos vivendo, de repente eu trago para um texto para comprovar a minha defesa de que poderia ser melhor ou de que não poderia ser melhor aquilo que nós estamos vivenciando, tá certo? Então, o que não pode entrar aqui? Ideologias. Eu tenho que ser frio, eu tenho que ser, vamos dizer assim, eu tenho que ser assim, eu falando, eu tenho que ser fria, racional, selecionar dados que venham comprovar a defesa de tese que eu elaborei. O aluno tem o direito de defender ou de criticar a ação do governo. Isso não importa. O que importa é de que forma ele vai trazer dados reais para comprovar aquilo que ele pensa como sendo uma verdade. Então, eu como corretora de redação, muitas vezes eu
essa semana mesmo, que era falar sobre as imagens trágicas, a publicação de imagens trágicas, se elas sensibilizam ou se elas banalizam o sofrimento. Então, houve metade que falou que ela sensibiliza e houve metade que falou que ela banaliza. E os dados que foram trazidos comprovaram um ou outro lado. Então, você tem o direito de pensar, você tem o direito de expressar, desde que não vá contra os direitos humanos, né? Que daí compromete. Mas você tem o direito de escolher qual é o seu lado. E aí você vai, na realidade, no seu universo cultural, você vai trazer dados que façam a comprovação disso que você está falando. Isso é coerência externa que se soma com a coerência interna para fazer a verdade do seu texto, tá? Terceiro elemento, coerência narrativa. Ausência de contradição entre as diferentes transformações narradas ao longo do texto. Então, se eu estou criando uma história, se eu estou criando uma narração, eu tenho que ter como preocupação a verossimilhança. Verossimilhança quer dizer a aparência de verdade. É ficção? É, mas ela tem que ter uma aparência de verdade. Então, nós vamos ter aqui cuidados com a criação do ambiente, favela, um grande hotel de luxo, uma situação de natureza, uma situação de centro urbano. Então, escolhi o ambiente, escolha os personagens, quem vai fazer parte do meu texto, qual é o tipo de história que eu vou criar. Aí eu vou criar personagens e vou localizá-los numa determinada época, num determinado tempo. Então, se eu estou fazendo uma história na época da escravidão, eu tenho que tomar cuidado com o ambiente daquela época, com a maneira de vestir, com a maneira de falar, da relação social que existia entre as pessoas. Se eu estou fazendo uma redação do século XXI, então eu vou ter que trazer esses personagens vestidos de acordo com o nosso século, onde se passa, em que país, vou colocá-los agindo da forma como esse país, a cultura local age, vou ver o vocabulário que eles vão utilizar. Então, eu tenho uma série de dados para dar verossimilhança ao meu texto narrativo. Senão, ele cai no ridículo, tá certo? Colocar, na época da escravidão, alguém falando no celular é ridículo. Tudo bem? Número 4, coerência argumentativa. Argumentos consistentes na sustentação da tese. Seleção de dados significativos pertinentes ao que se quer defender. Então, para você ter uma coerência argumentativa, argumentos consistentes, lógicos, eu vou ter que selecionar no meu universo cultural a análise do tema, posicionando a minha tese, e a partir daí vou trazer elementos culturais que comprovem esse meu posicionamento. Então, tem tudo a ver aqui com a coerência externa que é trazida de fora para o seu texto. Então, a argumentação coerente é você trabalhar todas as falas do seu texto na direção da tese que você criou. Então, quando eu entro em contradição, eu defendo a vacina, acho que ela é a única solução, mas depois eu falo que eu não vou tomar vacina, isso é contraditório. Então, na verdade, eu tenho que tomar cuidado para que a argumentação se mantenha coerente, para que ela tenha um caráter de verdade, de convencimento de quem vai ler. Como eu falei para vocês, muitas vezes o texto pensa muito diferente do que eu penso como pessoa. E o aluno tem a capacidade de me convencer de que aquele raciocínio que ele fez, com os dados que ele apresentou, que aquilo lá tem lógica, que aquilo lá procede.
e ele vai tirar uma nota alta, muito embora caminhe na direção contrária daquilo que eu pense. Então, a capacidade argumentativa, ela está na direção direta, vamos dizer, com a consistência dos argumentos que eu vou usar no meu texto, tá? Número 5, coerência figurativa, compatibilidade entre as figuras em relação ao tema. O leitor deve perceber o tema que está sendo veiculado pelas figuras. Então, o que seriam as figuras? As imagens que estão sendo veiculadas. Então, se eu estou falando aqui com vocês, trazendo o tema da pandemia, você terá aquelas imagens das pessoas sendo socorridas por respiradores improvisados, a vida da pessoa ali naquela situação de risco. Quando você tem a imagem das covas que eram feitas nos cemitérios por tratores, porque eram dezenas, centenas de pessoas para serem enterradas, são imagens muito fortes, que trazem para nós a gravidade de tudo aquilo que estava acontecendo. Então, isso daí seria a coerência figurativa. Se eu estou falando que o confinamento deve existir, que as pessoas têm que tomar cuidado, porque não é uma gripezinha, é sim uma pandemia, uma doença que, vamos dizer assim, é transmissível de uma forma muito fácil, então eu vou ter que tomar todos os cuidados. Eu vou trazer as imagens que sejam coerentes com essa defesa que eu estou fazendo. Cuidem-se, cuidem da sua família, proteja-se, proteja os seus familiares. Como? Fazendo toda vamos dizer assim, os procedimentos que a OMS recomenda. Então, assim seria a coerência figurativa. Trouxe figuras e imagens que indicam que a situação era grave, tá? Agora, eu posso trazer imagens que são também difíceis, como, por exemplo, os pubs, os barzinhos lotados de jovens sem máscara, como as praias lotadas de pessoas sem distanciamento social, sem o uso de máscara. Isso vai trazer como consequência o agravamento, a volta da ascensão, muitas vezes, da curva de contágio. Então, você está trazendo nas imagens que você seleciona, você está trazendo a gravidade da situação. Isso é coerência figurativa, tá certo? Número 6, coerência da linguagem. A linguagem, a variedade linguística deve ser compatível com a personagem, com a situação e com o tema. Eu vou usar uma linguagem formal, uma linguagem informal, tá certo? Se eu vou contar uma piada, então eu vou usar a gíria, eu vou usar a informalidade, eu vou usar a maneira descontraída de dizer. Se eu estou fazendo uma dissertação para o vestibular, eu vou usar a linguagem formal, uma linguagem expressiva, clara, precisa, correta. Então, de acordo com a situação, é a linguagem que eu vou utilizar. Então, a coerência da linguagem. Eu comentei na última semana e na anterior que o aluno deve evitar, numa dissertação, colocar ditado popular, por exemplo. O ditado popular pode ser até tema da redação, como foi um ano aqui na FATEC, que caiu "Quem semeia vento colhe tempestade". Mas usar vamos dizer assim, o dito popular num contexto dissertativo não é aconselhável. Por quê? Porque ele soa como informal, ele é coloquial, ele é popular, vamos dizer assim. E a dissertação é um estilo clássico, um estilo elegante, português formal, correto. Então, a coerência de linguagem vai trabalhar isso. Em que situações eu posso usar uma linguagem mais coloquial e em que situações eu vou usar uma linguagem formal, um estilo sóbrio,
uma correção gramatical, uma adequação de vocabulário de acordo com o tipo de texto que eu estou criando. Certo, turminha? Vamos trocar a lousa para nós fecharmos essa análise aqui, tá bom? Vamos lá, pessoal, fechando agora. A coerência sintático-semântica. Sintaxe é a organização das palavras na frase e semântica é aquilo que elas significam. Então, é a construção das frases. Na construção das frases, você tem que fazer uma criteriosa seleção das palavras. Qual é a palavra que fica melhor, substituir por um sinônimo, evitar repetição. Então, adequação vocabular seria a primeira parte da coerência. E a segunda parte, como combinar essas palavras, é o que a gente chama de coesão do texto. Então, como é que eu vou associar os verbos, os substantivos, os pronomes, de modo que fique claramente estabelecido o que é sujeito, o que é verbo transitivo, o que é objeto, o que é adjunto adverbial e assim por diante. Então, a coerência sintática semântica tem que ter como objetivo facilitar a compreensão. Tem gente que acha que escrever bem é escrever difícil. Escrever bem é escrever com clareza. Um texto que as pessoas leiam e compreendam aquilo que está sendo passado. Então, a incoerência sintático-semântica é exatamente quando a gente corrige, altera, troca palavras, troca vamos dizer assim, a pontuação, troca a conjunção, troca a preposição, troca o tempo verbal. Então, toda vez que a gente mexe na construção sintática e semântica do seu texto, você está falhando nesse tipo de coerência aqui, tá? Número 8, coerência na interlocução. Considerar a quem o texto se dirige. É um livro infantil, é um texto didático, é um texto científico, é um texto jornalístico? Qual é o tipo de texto que nós estamos lendo para entender ou nós estamos redigindo para divulgar? Então, se você pega um livro infantil, naturalmente que ele tem que estar de acordo com a idade. 4 anos, eu tenho um netinho de 4 e eu tenho um netinho de 6. Então, o que nenhum dos dois sabem ler ainda. Então, o que nós vamos ter? Nós temos que ter que explorar muito mais as imagens do que as palavras. Que tipo de vocabulário? Um vocabulário simples, que eles possam entender, com personagens e com ambientes que eles conheçam. Então, não adianta você trazer um mundo imaginário com palavras que eles não reconheçam, com personagens que eles não identifiquem, porque vai faltar a coerência na interlocução. Agora, se eu vou criar um texto didático, o objetivo é totalmente outro, é ensinar a fazer, ensinar a empregar, a utilizar. Então, eu vou dar, assim, normas com clareza para que, ao serem colocadas em prática, aquilo dê um resultado positivo. Um texto instrucional, como funciona esse computador, como funciona esse celular. Então, aí nós vamos ter a interlocução dirigida a uma pessoa que desconheça e que vá reconhecer o passo a passo na utilização daquele produto. Um texto científico, ele já é muito mais elaborado, ele já é muito mais específico, ele é dirigido a especialistas. Então, vamos dizer assim, a interlocução, o vocabulário, as expressões, as imagens, elas vão ser muito mais precisas e exigindo um nível de conhecimento que é o nível de conhecimento de um especialista. O texto jornalístico, ele vai fazer análise, ele vai fazer comentário, ele vai trazer fatos da realidade e tentar mostrar como esses fatos atuam, como que, vamos dizer assim, as personagens envolvidas, como é que elas se comportam. Então, dependendo de para quem eu escrevo,
É toda uma seleção de situações que eu tenho que considerar para que meu texto não se torne incoerente, tá bem? E por fim, aqui no número 9, a incoerência aparente e a incoerência oculta. Manobras de incoerência e coerência podem ser exploradas para criar efeitos de sentido. Então, às vezes, eu crio uma frase que aparentemente é incoerente, mas implícita nessas palavras está uma mensagem que faz sentido. Então, a gente chama incoerência problemática e incoerência intencional. Nesse caso, ela é intencional, porque ela explorou a contramão das coisas para, de repente, trazer uma ideia que se ajusta perfeitamente. Então, as empresas de publicidade situaram essa frase: há 30 anos que a Globo vem dificultando o nosso trabalho. Eu disse, nossa, como que faz uma propaganda e que fala que a Globo atrapalha, né? Como que uma agência publicitária vai fazer uma propaganda contrária à Rede Globo e ao poder que ela demanda na nossa sociedade? Então, o que nós vamos ver aqui? Há 30 anos que a Globo vem dificultando o nosso trabalho, por quê? Porque a propaganda tem que ser muito bem feita para que ela se harmonize com a qualidade padrão Globo. Então, seria essa a leitura correta da mensagem das agências publicitárias. Entenderam? Então, o que parecia ser uma coisa ruim, falar que ela atrapalha, de repente fala, não, atrapalha, dificulta, por quê? Porque nós temos que caprichar muito na propaganda para que a propaganda fique no mesmo nível que a Rede Globo, tá? E por fim, a coerência pragmática. Exigem conhecimentos fora do texto para a correta interpretação. Então, aqui nós vamos ter aqui a questão dos implícitos, aquilo que não está escrito, mas que nós depreendemos pela leitura do texto. Então, tem uma piadinha no livro teórico de vocês, depois vocês deem uma olhada. Aliás, eu aconselho que vocês leiam todos esses capítulos de textos no livro texto, porque trazem outras abordagens, outros exemplos que de repente pode ficar mais claro para vocês, tá? Tudo isso pode ficar mais claro. Então a piadinha fala o seguinte: as crianças estão assim reunidas numa sala e elas comunicam à mãe de que elas vão brincar de governo. E daí a mãe se volta para elas e fala assim: tudo bem, mas nada de bagunça, hein? Aí eles estão assim, esparramados, né, na cadeira, na carteira, na mesa, e a resposta é: não se preocupe, nós não vamos fazer nada. Então, insinuando que o governo não faz nada, e eles vão brincar de governo. Isso quer dizer, eles não vão fazer bagunça. Por quê? Porque eles não vão fazer absolutamente nada. Isso daí é o que a gente chama de coerência pragmática. Ela não está escrita, ela está implícita, mas a gente entende, né? Principalmente nos textos que têm ironia, que trazem o efeito de humor. Então, muitas vezes o humor não é declarado, a gente tem que captar, perceber. Você já viu essas pessoas que a gente tem que traduzir a piada, que você conta e ela fala assim: não entendi. E daí todo mundo ri dela porque ela não conseguiu captar o que estava implícito ali. No caso da nossa piadinha aqui, de que brincar de governo é não fazer absolutamente nada, ficar ocioso todo o tempo. Certo? Certo, pessoal? Então, olha, são 10 formas diferentes de vocês compreenderem o que seja um texto coerente. Se vem um comentário que seu texto falha na coerência, ou que ele apresenta incoerência em alguma parte, vocês vão ver em qual desses quesitos aqui ele se encaixaria. Por quê? Ele foi classificado como um texto falho no quesito coerência. Tudo bem?
Espero que vocês tenham entendido, que fique tudo claro. O que nós vamos trabalhar ou como nós vamos trabalhar, eu falo em aula para vocês, depende de as apostilas terem chegado ou não, tá? Beijo grande para vocês, muito obrigada, obrigada por estar comigo, pela atenção que vocês dedicam às nossas aulas, pela resolução dos exercícios que vocês têm feito. Vocês vão estar preparados para fazer o segundo ano. Tenham certeza disso, tá? Tchau, pessoal.